Meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, glória a Deus por isso. Hoje eu vou falar de um tema um pouco polêmico, onde está escrito aqui como título, o perigo de quem pratica o falar em línguas estranhas. É um assunto que Deus colocou no meu coração para alertar você que pratica este dom, e já quero dizer a cada um de vocês que eu creio no dom de línguas, porque está nas Sagradas Escrituras. Se a Bíblia declara que existe esse dom, quem sou eu para negar? Tá? Então, a Bíblia fala do dom de línguas, como fala dom de cura, como fala outros dons, e hoje eu quero aqui dar um alerta para você que pratica o falar em línguas, baseado naquilo que eu tenho estudado, naquilo que tenho vivido e numa experiência fortíssima que Deus trouxe até a mim. Não sei se vocês sabem, mas eu, além do evangelismo, além de pregar o evangelho, como eu tenho dito nos outros vídeos, de salvar almas, acima de tudo, Deus tem me dado a graça de fazer um trabalho, ministrar a cura e a libertação. Então eu ministro a libertação na vida de pessoas. Então, baseado nesse item do dom de línguas, eu quero trazer uma alerta para que você tome cuidado referente a esse dom, ok? Então, todo dom que Deus dá é maravilhoso, e o dom, seja de línguas, seja para outro dom, tudo é para o quê? É para a edificação do corpo de Cristo. Quem recebe o dom nunca é para si, sempre é para o próximo. Então, que você que fale línguas, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o alerta que eu quero te dar é o seguinte: em todas as igrejas, inclusive, se você é alguém que pratica o falar em línguas, faça essa pergunta para você mesmo. Você já viu a liderança, os pastores que estão à frente, quando incentiva você a falar em línguas, você já ouviu eles incentivarem ter o dom da interpretação das línguas? Pare um pouco para pensar, pensa um pouquinho. Em lugares que eu vou, em igrejas que eu visito, todas as igrejas que falam em línguas, eu praticamente não vejo o incentivo. Pode ser até que tenha um ou outro ali que tem o dom da interpretação de línguas, mas eu não vejo o incentivo do púlpito para que haja essa interpretação. E você tem que se perguntar por quê? Por que incentiva-se tanto falar em línguas, mas não incentiva o dom da interpretação? Outra coisa que eu quero que você faça uma reflexão. Além de não ter o dom da interpretação, você já parou para pensar que toda igreja que pratica o dom de línguas, dificilmente ou quase nunca se lê 1 Coríntios capítulo 14? Por que será? Você sabe o que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14? Você sabe o que está lá? Está lá exatamente a explicação do apóstolo Paulo, enviado por Jesus Cristo a nós gentios, o que é o dom de línguas. E é interessante, ele usa um capítulo inteiro para explicar este dom, que a grande maioria das igrejas querem, vão atrás. E temos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, são 39 versículos, certo? 40 versículos, tem mais um aqui. 40 versículos de 1 Coríntios capítulo 14, só explicando sobre o dom de línguas para a igreja. Então, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas que você leia em casa com o tempo. 1 Coríntios capítulo 14, leia do versículo 1 até o versículo 40. Eu só quero aqui pegar 2 itens para que você tenha uma ideia, se nós estamos praticando esse dom de acordo com o apóstolo Paulo ele deixa escrito, até para a nossa ajuda e para a nossa advertência. Ok? Eu vou ler aqui 2 versículos interessantes, duas partes do 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 18, olha o que o apóstolo Paulo ele diz: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O apóstolo Paulo
mandado por Jesus Cristo, ele fale mais língua do que qualquer um de nós. E tenho certeza mais do que você aí, que está me ouvindo. Mas olha a instrução dele, versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento, para instruir aos outros, do que eu a falar 10.000 palavras em outra língua. O apóstolo Paulo está dizendo que prefere falar só 5 palavras com entendimento do que 10.000 em outras línguas. Por quê? O próprio capítulo 14, ele já explica, eu não preciso, sabe, dar a minha explicação. Não, se você ler, você vai entender que é simples esse dom, ok? E olha que interessante também, eu quero que você reflita. Ele fala para não proibir falar em línguas, sem nenhum problema, então quem sou eu para proibir? E lá no versículo 27 de 1 Coríntios capítulo 14, ele diz assim, ó: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja... Bem, eu vou voltar no versículo 26 que é melhor, tá? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Aí então, você congrega, aí um tem salmo, o outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda o outro, Paulo fala, interpretação, tá? Aí ele fala, versículo 27, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, e quando no muito 3. Ele está falando no muito 3. Hoje, se você for ver, praticamente 70% fala todo mundo junto em línguas. Então já não bate com o que está aqui, tá? E aí ele diz assim, e isto sucessivamente, você sabe o que quer dizer sucessivamente? Então são 3. Então veja aqui, ó. Esse fala, os outros 2 calado. Depois, quando esse para, esse segundo fala. Quando esses 2 falam, o terceiro fala. Sucessivamente, um após o outro. E não é isso que nós vemos nas igrejas. E olha que coisa interessante. Além de ser sucessivamente, ele diz assim, ó, e haja quem interprete. Eu pergunto para você, há intérprete na sua igreja? Quando você está ouvindo alguém falar em línguas, tem intérprete do lado? Essa pessoa que fala em língua, fala para você o que Deus revelou, o que Deus trouxe para ele e para você, ou alguém lá na frente? A grande maioria não. Então ele diz assim, ó, versículo 28. Mas, não havendo intérprete, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Fique calado na igreja. Fique calado. Cala a boca. Falando consigo mesmo e com Deus. Ok? Então, esse é um tema que o apóstolo Paulo fala sobre o dom de línguas. Eu só li apenas alguns trechos, tem mais. Ele até fala para não ser como meninos, ok? Tem muita coisa. Leia 1 Coríntios que você vai entender um pouquinho mais, ok? Sem problema nenhum. Então, por que eu estou lendo esses textos e trazendo aqui essa gravação para que você entenda? Primeiro, por favor, peça para Deus que levante alguém que tem um dom de interpretação, ok? Como eu trabalho com batalha espiritual também, então nós conhecemos, temos fatos, está em livros, tá? E aí você depois julga, você avalia. Aconteceu uma vez de um homem de Deus entrar numa determinada igreja que fala em línguas. E esse homem tinha o dom da interpretação. Então, quando ele ouviu os irmãos, as irmãs lá, tudo falando em línguas, cada um lá do seu jeito, ele teve a interpretação lá de um rapaz, que o que ele falava, ele não sabia. Mas o homem que tinha o dom da interpretação que Deus trouxe ele ali, ele começou a entender cada coisa que ele dizia. Ele falava assim, era um absurdo, era uma nojeira, era um negócio terrível. Então diz que ele tinha até vergonha de pronunciar a interpretação, né, do que aquele rapaz falava em línguas. Diz que ele foi até esse rapaz e falou assim, você sabe o que você falou em línguas, a interpretação das suas línguas? Ele falou que não. Então ele disse assim, olha, é até vergonhoso pronunciar, mas tudo que você falava não vinha de Deus, não vinha do Espírito Santo, mas vinha da carne, vinha de uma ação espiritual das trevas, a qual estava amaldiçoando aqui este ambiente. E como não tem um dom da interpretação, todo mundo está dando amém, porque acha que falar em línguas, né, a pessoa está sendo batizada com o Espírito Santo. Eu até quero ver se eu arrumo um tempinho
para ver se eu esclareço um pouco essa questão, se o dom de língua é batismo com o Espírito Santo ou não. Pois eu já até te adianto. Línguas é um dom. Ponto. Não é batismo. Porque no livro de 1 Coríntios, Paulo fala assim: todos são profetas? A resposta é não. Todos são apóstolos? A resposta é não. Ok? Todos têm um dom de curar? Não. Aí ele fala: todos têm um dom de línguas? Não. E todos interpretam? Não. Ou seja, Deus deu o dom para quem lhe apraz, mas não é para todo mundo. Então ele fala assim: agora não é porque você não fale línguas que você não pertence ao corpo de Cristo. Por quê? O que faz você pertencer ao corpo de Cristo? É você ter Jesus no seu coração. Então, já que eu estou falando sobre isso, eu quero te dar um texto aqui que diz que mesmo você que não fala em línguas, você é batizado com o Espírito Santo. Sabe onde está isso? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim, olha, vê lá, olha o texto. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós. Aqui não diz só os que falam em língua. Todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres. Aí diz assim, ó. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas como? Todos, tá certo? Todos são muitos membros. Então, você quando aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você recebe o Espírito Santo para dentro de você e naquela hora você é batizado. E quando que surgiu essa questão de falar em línguas, batismo com o Espírito Santo? Então, vou te dar uma rápida, vou contextualizar você na história. A igreja, quando ela foi gerada, o início da igreja, isso está no livro de Atos, ok? No livro de Atos. Até então, Jesus já tinha ressuscitado e Jesus ainda tinha que ensinar os apóstolos, preste bem atenção, que o Espírito Santo não era só para os judeus, porque os apóstolos, eles até então eram incrédulos nesse sentido. Você sabia? O apóstolo Pedro e os outros demais, eles não queriam nem pregar o evangelho para os gentios, porque eles achavam que o Espírito Santo era somente para os judeus e não para os gentios. Então, se você ler capítulo 10, ali tem a história de Cornélio, que é um gentio. Um anjo aparece para ele, fala para ele que precisava chamar Pedro. Pedro também tem uma visão, ok? Que está lá, é um êxtase, ele está vendo um objeto descendo do céu com um monte de animais, e Deus manda matar e comer. Ele fala: jamais comi animal impuro. Ele diz: o que eu santifiquei não é impuro, e por isso aconteceu 3 vezes. O que Deus queria mostrar isso para Pedro? Ele queria mostrar assim, ó, tá vindo aí, vai bater na sua porta aí 2 gentios, né? Eles vão te chamar, você não duvida e você vai com eles. Por incrível que pareça, olha que incrível. Pedro, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a ir à casa de Cornélio, uma casa de gentios, ok? Os outros apóstolos não ficaram sabendo depois. E depois do capítulo 11, os outros apóstolos e irmãos da circuncisão até discutiram com Pedro: por que você entrou numa casa de gentios, sabe que não é lícito e tal? Mas aí ele explica: calma aí, foi o Espírito Santo que mandou. E ele, nesse caminho para a casa de Cornélio, eu estou contando uma história rapidamente, para que você leia, eu quero que você leia Atos capítulo 10, capítulo 11 também, ok? Então eu vou ler um trecho aqui de Atos capítulo 10, que diz assim, dentro dessa história. Pedro está indo depois, avisado pelo Espírito Santo. Quando ele chega na casa de Cornélio, eu vou ler só o texto assim, versículo 34, para você ter ideia, olha. Então Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele estava fazendo, entende? Pelo contrário, olha o que ele diz: em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, isso é maravilhoso. Cornélio estava querendo entender, né, as coisas de Deus, e o anjo pediu para que avisasse Pedro. Pedro foi lá e agora Pedro começa a pregar o evangelho. Pedro está pregando o evangelho agora, queridos, para os gentios, coisa que ele não fazia. Você entende? Então, para ele, era uma coisa nova ainda. Compreende? Olha que interessante. Quando ele está pregando o evangelho, falando de Jesus para os gentios na casa de Cornélio, tem um monte de gente lá. Eu vou lá para o versículo 44, tá? De Atos capítulo 10. Diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre
todos os que ouviam a palavra. Quem era? Os gentios ali. E os fiéis que eram da circuncisão, porque foram mais 6 da circuncisão, isso é muito bom para dar testemunho junto com Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se. Por que eles ficaram admirados? Calma aí, esse espírito que nós recebemos lá em Atos 2, na festa de Pentecoste, não é? A grande maioria. Então, quer dizer, também é para os gentios, eles ficaram admirados. Aí ele fala assim, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Aqui é o batismo nas águas, né? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. E como é que Pedro teve a evidência que aqueles gentios receberam o Espírito Santo? Através do dom de línguas. O dom de línguas, ele é um dom que evidencia, que traz a clareza para aqueles que são incrédulos, no caso aqui os apóstolos, eles eram incrédulos nesse sentido de achar que o Espírito Santo também era para os gentios. Então quando eles falaram em línguas, ele fala, calma aí, eles estão falando em línguas, então quer dizer, isso prova que eles receberam o mesmo Espírito do que nós, judeus. Então, ele diz assim, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse ali com eles por mais alguns dias. Então, o dom de línguas, para eles ali, na transição da história, no início da igreja, é para provar para o apóstolo Pedro, para provar para os irmãos da circuncisão, que o Espírito Santo também era para os gentios e não só para os judeus. Glória a Deus por isso. E tanto é que no capítulo 11, depois Pedro quando volta, os outros apóstolos e os irmãos da circuncisão discutiram com o apóstolo Pedro. Como é que você entrou lá na casa de gentios e tal? Então no capítulo 11 ele explica toda a história de novo. E olha que interessante que alguns pegam esse texto isolado para dar a entender que falar em línguas é batizado com o Espírito Santo. E eu volto ainda a explicar mais uma vez. No capítulo 11, versículo 15, diz assim, ó, Pedro explicando para os judeus, né, o que tinha acontecido. Ó. Quando, porém, Atos 11, 15, quando, porém, comecei a falar, tá certo, para Cornélio e a sua família, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Então ele lembrou disso. Então, quando que os gentios foi batizado com o Espírito Santo? Quando eles aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, por que que ali eles precisaram falar em línguas? Porque Pedro e os outros judeus não acreditavam que o Espírito Santo era para os gentios, entende? Então, falar em línguas era uma evidência para os judeus. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, que você que está me ouvindo. No livro de Atos, capítulo 2, que fala da festa de Pentecostes, Pedro com os 11 se levanta para pregar o evangelho para os judeus. Aqueles judeus, eles vieram de todas as nações ali a qual eles moravam, que eles tinham sido espalhados devido à sua desobediência, Deus do Velho Testamento. Mas na festa de Pentecostes, eles iam ali em Jerusalém. Então, Pedro e os 11, eles, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E que línguas que eram essas? Idiomas, segundo as nações dos judeus onde eles moravam. Eles não tinham estudado aquela língua egípcia, panfília e outras mais. Eles não tinham o estudo dessas línguas. E o Espírito Santo tomou cada um deles, né? Usou cada um deles para falar na nacionalidade, na língua na qual eles tinham nascido. E se você ler lá em Atos capítulo 2, os judeus, eles falaram assim, como pode ser isso? Ouvindo esses galileus, esses homens aí, até iletrados, falando a nossa própria língua, da nossa nacionalidade, e eles entendiam as grandezas de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles reconheceram que Jesus era o Messias, se arrependeram e disseram assim, que faremos então, varões? Aí Pedro falou, arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, que ali eram batizados nas águas. Sabe o que aconteceu ali? Por que eu estou falando isso? Nenhum daqueles quase 3.000 que se converteram, que a Bíblia fala, quase 3.000 judeus ali foram batizados. Nenhum daqueles 3.000 falou em línguas. Por quê? Porque Pedro e os outros sabiam que esse Espírito era para eles, de acordo com João 2, tá certo? Então, esse é o Espírito da promessa. Então não precisa falar em língua para os judeus. Por quê? Porque eles sabem que o Espírito é
para os judeus. Mas no caso dos gentios, que também, graças a Deus por isso, Jesus também veio não só para salvar os judeus, como para salvar os gentios. Então cada um que se convertiu, tem uma parte lá em Atos que os apóstolos tinham que ir lá impor as mãos para ele receber o Espírito. Por quê? Para ficar evidente que também o Espírito Santo é para os gentios. E então, já li a história de Cornélio, eles falaram em línguas, foram batizados com o Espírito Santo, como? Ali eles receberam o Espírito Santo. Então, quando que você é batizado pelo Espírito Santo? Quando você abre o seu coração, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10 diz assim: se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você é salvo, você recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, mas não precisa falar em línguas, porque essa é a palavra para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Voltando para as línguas, ok? Então por que você acha que os pastores não incentivam a ter intérpretes da língua? Porque eu acredito que de repente eles acham que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas, então só enfatiza esse lado. Mas aí, já dei alguns textos de 1 Coríntios capítulo 14, atente e obedeça. Agora, olha um item, se você não obedece, eu creio que você está correndo um grande perigo. Olha o que aconteceu, e eu quero terminar essa parte aqui com uma experiência que eu não ouvi, não li livros, mas eu vi com meus próprios olhos, mediante a ministração que eu tenho feito com pessoas que Deus tem trazido. Um rapaz, não vou mencionar nomes, porque o que importa é o ensino, ok? Um rapaz, ele há muitos anos já vivia no mundo do ocultismo. Ele estava sendo preparado para ser um sacerdote, né, do ocultismo, então ele mexia com muitos espíritos malignos, mas graças a Deus que até para eles, seja bruxo, seja satanista, seja qualquer pessoa que mexa com coisa ruim, ele também tem a oportunidade de se converter e aceitar o Senhor Jesus. Ele entrou numa determinada igreja que se fala em línguas e graças a Deus lá foi pregado o evangelho. Ele levantou a mão, aceitou Jesus como seu Salvador, amém, glória a Deus, e começou a frequentar aquele local. O que aconteceu? Não deu uma semana, aquele homem começou a falar em línguas e as pessoas que estavam lá, porque não tinham dom da interpretação, entendiam que ele foi batizado com o Espírito Santo, porque estava falando em línguas. Depois que ele aceitou o Senhor, depois passou 10, 15 dias, aí ele começou a falar em línguas e colocaram ele até para trabalhar, colocaram ele no atendimento, na recepção, aquela coisa mais. Só que, como eu tenho falado nos outros vídeos, parte 1, parte 2, parte 3, depois agora eu vou falar a parte 4, ok? Eu abri esse vídeo aqui apenas para alertar você, depois eu vou voltar com a parte 4, a parte 5 do processo de cura e libertação. Esse rapaz, ele aceitou o Senhor Jesus, glória a Deus, e aí não demorou muito, começou a falar em línguas. Os irmãos ali achou que era do Espírito Santo e começou a dar amém para tudo que ele falava, mas ninguém entendia nada do que ele dizia. Bem, o que aconteceu? Esse rapaz, ele invocava o nome do Senhor Jesus, que é santo. Quando foi à noite, ele ficou 40 dias sem dormir, devido a ter aquela luta, né? Ele invocava o nome do Senhor Jesus, mas não tinha sido liberto ainda do seu passado, ele não tinha confessado seus pecados, não tinha se liberto dos demônios que estavam exigindo o direito deles, quando a Bíblia fala que não é para você dar lugar, e ele deu muito lugar, mas não tratou. Isso eu explico nos outros vídeos, ok? Bem, esse rapaz, ninguém conseguia ajudá-lo, e orava e nada, e ele não conseguia dormir, começou a tomar muito remédio, começou a ver vulto e perturbação, porque os demônios na qual ele tinha entregado a sua vida, estavam perturbando ele pelo fato de ele ter aceitado o Senhor Jesus. O que aconteceu? Esse rapaz, a situação dele chegou até a mim, pediram para eu ajudar, eu chamei ele, chamei a minha equipe de intercessores, e nisso que ele estava sentado, comecei a ministrar na vida dele, ele olhou para mim e falou assim: olha pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu falo até em línguas, e olha, eu vou falar em língua. E na hora que ele foi fazer isso, eu falei: cala a boca, fique quieto, eu te repreendo em nome de Jesus, porque não é o Espírito Santo que está te usando para falar em línguas, e sim um espírito maligno, porque eu sei da tua história, eu conheço a tua história, já me falaram, e você veio aqui para ser liberto, e não para querer mostrar algo para mim que parece espiritual, mas eu sei que você está enganando essa pessoa. Naquela hora, o demônio ficou tão nervoso que ele se manifestou
eu marrei ele porque era legião, e ele falou, você me descobriu, né? Aí eu falei, eu não, quem descobriu foi o meu Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória eu dou a ele. Então, eu mandei ele se calar, mandei ele ficar calado, trabalhei a libertação dele, ele foi liberto não só de um demônio, mas vários Exus, foi três vezes, né? Foi 3 trabalhos com ele de 3 ministração. Cada ministração demorou em média de 2 horas para a gente estar limpando, confessando o pecado, limpando a vida dele. E ele foi liberto. Graças a Deus por isso. Hoje ele dorme bem. Hoje ele está se reunindo normalmente. Hoje ele não tem mais problema. E eu expliquei para ele a questão do falar em línguas. Ele compreendeu e hoje ele está considerando todas essas coisas, né? E aí ele não está mais lá toda hora falando em línguas, essas coisas. Não. Hoje ele está aberto ao Senhor para que quando o Senhor quiser que ele fale língua, que haja interpretação, que seja para edificação, que assim seja, mas não como antes. Então, depois ele me relatou o seguinte, que muitos homens que mexem com o ocultismo, eles vão nesses lugares que falam em línguas, como ninguém está interessado em interpretação, sabe o que eles fazem? Eles começam em línguas a amaldiçoar o pastor, a amaldiçoar os líderes e a amaldiçoar aquele ministério. E aí, por que que pega? Porque alguns falam, não, mas eu tenho Jesus, isso não me pega. Opa, calma aí. Isso não te pega se você não der amém para aquilo ali. Mas o que acontece? Como você acha que ele foi embasado com o Espírito Santo e o que ele está falando é de Deus, sabe o que você faz? Ele está falando em língua, você dá amém. Você fala glória a Deus. E quando você diz amém, você concorda com o que ele falou, sem você entender, e muitas das vezes ele está te amaldiçoando. Entendeu? Então esse é o grande perigo, você que pratica o falar em línguas. Se você não tem interpretação, se você não sabe o que o seu rapaz, o seu irmão do lado está falando, não dê amém. Você não sabe. E Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 14. Se entrar alguém num lugar em que está todo mundo falando em línguas, eles não vão dizer que vocês são todos uns loucos? Mas se ele entra num lugar e que tem línguas, mas tem interpretação, ou então se entra num lugar e de vez as línguas tem profecia, ele vai dizer, de fato Deus está no vosso meio, então ele pode dizer amém para aquilo. Por quê? Porque ele entende o que está sendo falado, ele entende o que está sendo dito. Então, eu deixo aqui essa advertência, que você considere, leia 1 Coríntios capítulo 14, ok? Quer falar em língua? Amém. Mas tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado, fale consigo mesmo e com Deus. Ok? Tem mais coisa lá que Paulo adverte quem fala em línguas, mas aí cabe a você. Se você tem coração para temer a Deus e querer obedecer a Deus, então leia 1 Coríntios capítulo 14, leia com oração para que o Espírito Santo te revele. Ok? Então, que Deus te abençoe e que você possa verdadeiramente ir atrás desse assunto, porque é um assunto bastante amplo. Eu poderia aqui usar mais tempo para explicar outras coisas, mas eu creio que já é o suficiente para que você possa fazer uma reflexão. Quer falar língua? Tenha intérprete. Se não tem intérprete, fique calado, adore a Deus com palavras, com entendimento, porque eu creio que, além de você estar protegido, você ainda vai ajudar aquele que está do seu lado para receber a edificação do corpo de Cristo, que estão todos ali. Ao nome de Jesus, toda a honra e toda a glória, e que você considere essa palavra em nome de Jesus. Quero orar por você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é um assunto, ó Deus, que a grande maioria das igrejas tem praticado, mas sem a obediência da palavra de Deus, do seu apóstolo, que o Senhor enviou a nós, os gentios, o apóstolo Paulo, que está em 1 Coríntios capítulo 14. Senhor, eu peço para que essa pessoa que está me ouvindo, ele pare tudo, abra 1 Coríntios capítulo 14, leia com o coração aberto, para ele compreender que as línguas é um dom, existe, mas tem que ter interpretação, porque senão não há edificação. E ainda o perigo, Senhor, quando não obedecemos a Tua palavra, o inimigo se apodera disso, ele envia os seus discípulos para amaldiçoar esses amados irmãos, e eles, por serem ignorantes, não compreenderem, dão amém, e acabam aceitando essa maldição, e é por isso que há muita doença, há muitos ministérios sendo destruídos, há muitos pastores desistindo da obra, porque eles não compreendem que as línguas precisam ter interpretação. Senhor, eu peço que quando houver a necessidade das línguas, amém, glória a Deus, mas que o Senhor leve
homens e mulheres a entender o que está sendo dito, porque o objetivo é trazer advertência, trazer correção, trazer edificação ao povo de Deus, para que eles não sejam enganados e toda obra maligna caia por terra, Senhor, para que não haja dano nas igrejas, nas localidades onde a tua igreja, onde o teu povo, Deus, tem tanto buscado esse dom, mas infelizmente sem o esclarecimento de 1 Coríntios capítulo 14. Senhor da graça, eu oro por cada um deles, que o Senhor traga a revelação, é o teu Espírito que convence a cada um deles, e que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Mande esse vídeo para quem você achar interessante, se inscreva, dê um joinha lá, clique no sininho, coloque um comentário. Tem muito mais coisas, mas eu acho que eu consegui pelo menos um pouco falar daquilo que é necessário sobre o perigo de quem pratica o falar em línguas. Ok? Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e que te ilumine em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração, até o próximo vídeo, não deixe de ver os próximos, ok? Um abraço!